nós vamos fazer algumas perguntas a respeito de como se deu essa prisão, certo? Quando o senhor foi preso, o senhor estava onde? Eu estava vindo da Beira-Mar, sentido para casa. Certo. O senhor mora onde? Moro no Maracanaú. Trabalha, tem profissão? Trabalho vendendo perfume junto com a minha esposa. Certo. O senhor foi preso em flagrante, estava onde exatamente? Estava passando perto da Sabiaguaba. Certo. Houve algum tipo de agressão policial? Quando eu passei por eles, que eu estava parado num acostamento, aí eu pedi a localização da minha esposa. Quando eu percebi que estava atrás, eles me deram voz de parada, né? Quando eu parei, aí eu escutei só os estralos no meu carro. Aí foi onde eu fui atingido aqui, embaixo da costela, e a bala ficou aqui no meu peito. Aí eu acelerei, o carro acelerou. Aí quem conseguiu parar meu carro foi o meu colega. Certo. Você estava com quem nessa hora? Só eu e meu colega, com o carro. Certo. E a sua família sabe da sua prisão? Já sabe, já. O senhor tem advogado, doutor aqui presente, né? Isso. Pronto, a doutora aqui perguntar mais alguma coisa? Não. Doutor, alguma pergunta? Sim. Bruno, então, dentro da pergunta feita pelo magistrado sobre a agressão policial, você confirma que a agressão policial foi um disparo de arma de fogo na sua costela? Disparo. Foi de 6 a 8 disparos no carro. Tá. Dentro das circunstâncias da prisão, o carro ficou totalmente baleado? Sim. Meu lado esquerdo ficou todo furado. Tá. Perfeito. Perfeito. Você tem filhos menores? Tenho 2. Um de 8 e um de 13. Tá. Quando eu falo subsistência, eu digo quem leva a comida para casa. Quem é responsável pela subsistência dessas crianças, desses filhos? Eu e minha esposa também. Vocês trabalham de que? Vocês exercem que tipo de atividade lícita para a subsistência desses filhos? Só venda de perfume. Loja física, loja virtual? Como é a modalidade de loja? Como se fosse virtual, né? Nós pega diretamente das fabricantes e a minha esposa faz o trabalho de divulgação. Tu fica em... Faço as entregas. Perfeito. Trabalha com entregas. Isso. Ofere uma renda aproximadamente de quanto mensal com essa loja? Varia muito do mandato do mês, né? Tipo Tá. de 2 a 3 no máximo. 1.000. Isso. O veículo VTW Cross que foi apreendido pela polícia pertence a quem? Da minha mãe. Da tua mãe? Da minha Financiado ou quitado? Eu acho que é quitado. Tá quitado. Ela então é a terceira de boa fé possuidora do veículo? Isso. Perfeito. Sem mais excelência. Ok. Foi apreendida alguma coisa com vocês? Nada, só. Tem aqui uma outra pressão de algumas armas. Excelência, só uma questão de ordem. São as armas da polícia. A numeração delas são tombadas pela polícia e pela toda a codificação delas. Pistola Sig Sauer e calibre carabina .40. Certo. Tem um auto de apreensão nas folhas. E restituição também para os policiais. Certo, exatamente. Então, com o senhor no veículo não tinha nenhuma arma? Nenhuma. Certo, tudo bem. Então, finalizada aqui a sua entrevista, o senhor retorna para lá que nós vamos conversar com o outro, tá bom? Doutor, De auto de prisão em flagrante de Bruno Silva Teixeira e Carlos Aurélio da Silva Barbosa, em que foi lavrado a PF em desfavor dos mesmos, em razão de, na madrugada do dia 13 de setembro de 2024, ambos se encontrarem no veículo, o qual teria trocado tiro com a polícia militar, após a polícia receber chamado para uma ocorrência de troca de tiro entre dois veículos, um T-Cross e um Jeep Compass, nas proximidades da Sabiaguaba, que para atendendo a ocorrência, diante das informações de ambos os veículos, a Polícia Militar teria logrado identificar o veículo VW T-Cross Prata, estacionado, parado no acostamento da C010, que diante da aproximação da composição da Polícia Militar,
o referido veículo teria efetuado disparos contra a equipe e empreendido fuga, que a equipe, de acordo com o depoimento das testemunhas, quais sejam os policiais militares, vítimas, né, e testemunhas, os policiais militares, estes, em legítima defesa, teriam efetuado diversos disparos também, a fim de se defender da injusta agressão. Que os policiais militares teriam atingido o pneu traseiro do veículo T-Cross prata e que, em razão disso, o referido veículo teria reduzido a velocidade e teria sido alcançado nas proximidades da rotatória do polo farmacêutico do Eusébio. Que, segundo a CIOPS, a gravação realizada pelo NUVIS no momento em que os indivíduos trocaram os tiros na ponte da Sabiaguaba, se encontra. Há uma gravação realizada pelo NUVID do momento que os indivíduos de ambos os veículos, quais sejam o T-Cross prata e o Jeep Compass branco, teriam trocado tiros na ponte da Sabiaguaba. Que os ocupantes pararam o veículo e colocaram as mãos para cima. E um deles afirmou que estava baleado. Que foi feita a abordagem e foram encontrados 2 aparelhos telefônicos quebrados dentro do veículo, acompanhado de um caderno de anotações referente ao tráfico. Todavia, nenhuma arma teria sido encontrada. Que o motorista afirmou que estava com um revólver calibre 38 de cor preta, o qual teria sido jogado em via pública durante a perseguição. Que o passageiro do veículo negou que tinha arma e que havia feito algum disparo. Que o elemento baleado foi conduzido ao hospital e o outro elemento foi trazido para a delegacia para os devidos procedimentos legais. Que o declarante... que os 3 policiais que foram ouvidos no APF informaram a numeração das armas que eles se encontravam utilizando em serviço, sendo elas as armas declinadas como sendo no auto de apreensão, como sendo as armas Sig Sauer número 58J002403, Sig Sauer número 58C365865 e pistola também Sig Sauer de número de série 58J098809. Consta auto de apreensão de 4 armas, em que pese os policiais militares apenas declararem pertencerem a eles as já acima mencionadas, havendo uma outra arma de fogo apreendida, que não há ainda nos autos de forma clara a quem pertencia a referida arma, qual seja carabina calibre .40, marca Taurus, de número de série LXL 2793. Aliás, sendo esta de PM André Luiz Ramos Duarte. Bom, Excelência, consta certidão de antecedentes de Bruno Silva Teixeira, em que se verificam 2 condenações por outros crimes de homicídio anteriores, fatos anteriores, também condenação por porte de arma de fogo, entre outros. Em relação ao demais autuado, a pessoa de Carlos Aurélio da Silva Barbosa, nada consta. Bom, em relação ao auto de exame de corpo de delito, não se verifica nos autos
não se verificam os exames de corpo de delito, razão pela qual o Ministério Público requer, desde logo, sejam os autuados encaminhados imediatamente para a realização do mesmo. Bom, é o relatório, passa a fundamentação. Analisando detidamente o auto de prisão em flagrante, vislumbra-se irregularidade do mesmo, pois foram cumpridas todas as formalidades legais. Pelos fatos narrados, houve realmente uma situação de flagrância. Foram ouvidos o condutor, as testemunhas e os autores do fato, estando todos os termos assinados. Além disso, foram observadas as garantias constitucionais dos presos, com ajuntadas notas de ciência das garantias constitucionais de culpa e comunicação da prisão aos familiares dos autuados. Não se verificou nos autos exame de corpo de delito realizado na pessoa dos autuados, razão pela qual o Ministério Público requer, desde logo, sejam os mesmos imediatamente submetidos a exame de corpo de delito. No entanto, Excelência, os autuados foram apresentados aqui na presente audiência. Apenas um deles relata haver sido agredido pela composição policial, mas não se verificou de forma aparente nenhum hematoma capaz de demonstrar que eles haviam sido agredidos pela composição policial. Ademais, conforme se verifica, pelo relato dos policiais e bem como dos próprios autuados, a situação de flagrância se deu mediante troca de tiros entre ambos, posto que, segundo os policiais, havia uma comunicação de ocorrência via CIOPS, uma troca de tiro entre os ocupantes de 2 veículos na ponte da Sabiaguaba, constando inclusive, segundo o depoimento dos policiais, gravação do momento da troca de tiros entre os 2 veículos, tanto o Jeep Compass quanto o T-Cross, nas imediações da ponte da Sabiaguaba. Desse modo, diante do relato dos policiais de que o veículo T-Cross, ocupado pelos autuados, estaria parado no acostamento da CE 040 e que, diante da abordagem, os autuados teriam passado a efetuar disparos contra a composição policial e teriam empreendido fuga, a partir deste momento havendo se iniciado, portanto, uma perseguição policial ao referido veículo, estaria, portanto, legitimada a atuação da polícia, não no sentido de ceifar a vida dos autuados, mas de fazer cessar a fuga dos ocupantes do veículo T-Cross, bem como no sentido de fazer cessar também a injusta agressão perpetrada pelos autuados, uma vez que, segundo os depoimentos, eles teriam iniciado disparos de arma de fogo contra a composição policial enquanto fugiam. Desse modo, os policiais militares são dotados de fé pública. Nesse momento não há nenhuma prova trazida pela defesa capaz de afastar a versão apresentada pelos policiais militares, razão pela qual, nesse primeiro momento, o Ministério Público entende que não houve nenhuma aparente agressão por parte dos policiais militares contra os autuados, razão pela qual a prisão em flagrante teria sido, a priori, legal, cumprindo todas as formalidades. Assim, o Ministério Público requer a homologação do auto de prisão em flagrante, passando a análise do mérito quanto ao deferimento de liberdade provisória ou a uma conversão da prisão em flagrante em preventiva. Bom, conforme se verifica, o artigo 312 do Código de Processo Penal traz pressupostos e fundamentos da prisão preventiva. Desse modo, o Ministério Público verifica a presença
materialidade e dos indícios suficientes de autoria, com base na prova dos policiais militares, os quais constam os depoimentos no APF. Conforme se verifica, o fato é grave, uma atitude audaciosa por parte dos autuados de efetuar disparo, primeiro a tentativa de homicídio por si só, contra qualquer pessoa, já seria um fato bastante grave, um crime bastante grave, ainda mais grave se considerar que essa tentativa de homicídio teria ocorrido contra uma composição policial que exercia o seu dever de ofício, de atuar numa ocorrência a qual teria sido acionada, né, por uma troca de tiros entre dois veículos na ponte da Sabiaguaba, e que, ao tentar realizar a abordagem, os ocupantes do T-Cross teriam resistido a essa abordagem, efetuando disparos contra a composição de forma, no mínimo, audaciosa. Desse modo, verificando ainda os antecedentes criminais da pessoa do autuado Bruno Silva Teixeira, verifica-se que este já é condenado por 2 crimes de homicídio em duas ações penais anteriores, o que demonstra que o mesmo já é quanto mais na prática desse crime de homicídio. Quanto a Carlos Aurélio, não consta nada em seu desfavor. No entanto, posto que eles teriam agido juntos, no primeiro momento não há como se dissociar a conduta de ambos, que eles estariam juntos na ocorrência e, ainda que apenas um deles supostamente haja atirado contra a composição policial, é fato que ambos estavam juntos no contexto criminoso, respondendo, portanto, os dois pelo mesmo fato. Desse modo, quanto à gravidade do delito, em razão da garantia da ordem pública, o Ministério Público, entendendo não serem suficientes as fixações de medidas cautelares diversas da prisão, requer a homologação da prisão preventiva e conversão da mesma em prisão em flagrante para garantia da ordem pública, pelos fundamentos já expostos acima. É a manifestação ministerial, termina em que pede o Ministério do permite. Com a palavra de defesa. Excelentíssimo juízo do plantão judiciário crime do interior, doutor representante do Ministério Público, aqui também em caráter de plantão e serventuário. Excelência, eu faço essa abertura dessa audiência de custódia e eu vou parafrasear um trecho de uma obra de Hamlet. Hamlet fala assim: há algo de podre no reino da Dinamarca e há algo de podre desse processo. Ele está começando agora e eu já quero, na minha sustentação oral, dizer isso. E eu vou dizer isso, nobre magistrado, porque eu atuo no Tribunal do Júri há alguns anos e coleciono alguns júris. E eu não tenho a mínima dúvida, excelência, que isso vai desabocar no Tribunal do Júri. E eu vou estar fazendo esse júri. E quando isso acontecer, eu quero mostrar essa audiência, eu quero mostrar essa gravação. Excelência, os fatos que estão postos aqui no processo, eles são de uma situação muito confusa, uma situação criada. Não é incomum, nobre magistrado, que policiais, para rechaçarem aquilo de errado que fazem, balear alguém sem que esse alguém tenha reagido, eles colocam que a pessoa atirou contra eles. Não vai ser o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto júri que eu faço nesse sentido. Serão diversos. Excelência, a matéria, para Vossa Excelência, nesse primeiro momento, ela é de uma dificuldade que eu reconheço. Eu reconheço aqui, se ao final Vossa Excelência homologar a prisão em flagrante, eu reconheço aqui, se Vossa Excelência converter as prisões preventivas, porque o senhor não tem matéria para isso. O senhor está no juízo da custódia, o juízo que não se adentra ao mérito na fase de perguntas. Mas, Excelência, observa-se que os autos de apreensão, e aí eu fiz aquela questão de ordem, são de armas, todas as armas dos policiais, pistolas e armas de grosso calibre CCT, submetralhadoras, que foram depois restituídas. Não foi encontrada nenhuma arma com os meus clientes. O policial
em seu depoimento, Excelência, ele fala que um dos autuados havia dispensado um revólver calibre 38. Excelência, no meio de uma perseguição policial, policiais atentos, 4 policiais atentos, não viram onde dispensar o calibre 38 e dispensaram mesmo de fato, Excelência? Acredito que não. Não dispensaram, não estavam armados. Esse é o fato. Excelência, o carro ficou totalmente crivado a bala. Quanto a isso, o delegado, ele fez o dever de casa. Ele mandou o carro para a perícia. E a viatura? A viatura não foi passada por nenhuma perícia, uma análise sequer, um relatório, uma verificação se aquela viatura sofreu algum disparo. O depoimento do policial condutor, Excelência, ele fala que deram um tiro apenas no pneu. A perícia do carro, e eu vi o carro, ele está todo crivado de bala, eu vi na delegacia, não vai trazer essa informação. Mas não se diz aqui em nenhum momento aqui, os policiais, que o Bruno teria sido baleado pela própria polícia. E foi o que aconteceu, foram os policiais que o balearam. Excelência, o depoimento do Carlos Aurélio, ele noticia exatamente como os fatos aconteceram. Eu sei que é muito grave o que eu vou dizer aqui, porque de fato o Ministério Público já falou, eu não tenho prova disso, mas o Bruno, quando fala desse depoimento que teria sido baleado, ele disse porque os policiais disseram que iam só prestar socorro e ele dissesse isso. E é por esse motivo, Excelência, que eu vou requerer também na minha fala que, se Vossa Excelência se achar competente para isso, a defesa entende que sim, o requerimento já de imediato, para a gente não perder as imagens desse DUAV da Polícia Militar, para o senhor mandar um ofício à PM que eles forneçam esse vídeo para que de fato verificar se o Bruno participou dessa troca de tiros. A defesa entende, Excelência, que essa prisão ela está aivada de situações que não compreendem o que se amoda ao Código de Processo Penal. Por esse motivo, o primeiro pedido que eu vou fazer nesse pedido, Excelência, é o relaxamento da prisão. E eu discordo quando o Ministério Público fala que a prisão está preenchida com seus fundamentos legais. Excelência, um fundamento de uma prisão, principalmente em flagrante delito, é a situação flagrancial. A materialidade de uma troca de tiros, de uma situação, temos que ter ali pelo menos uma arma, uma cápsula, algo apreendido. Nada disso foi encontrado em posse desses homens que teriam atirado contra os policiais. Nada. O Ministério Público fala em presunção de inocência da palavra policial. Engraçado, essa presunção de inocência ela tem validade, o STJ é pacífico quanto a isso, quinta e a sexta turma, quando a situação fática ela se amolda dentro desse conjunto. Porque é muito fácil a polícia virar e falar que levou tiro para poder trazer veracidade, uma situação em que, na verdade, quem baleou o cidadão foi ela. E não é o primeiro caso, nem o segundo, nem o terceiro. Às vezes não dá para esconder isso, porque a mídia noticia muito rápido, né? E a situação é muito feita. Outro ponto do relaxamento de prisão, Excelência, é o abuso, da autoridade mediante a violência. A violência, Excelência, que aconteceu contra o Bruno foi um disparo nas costelas, que o laudo médico traz aí a informação, passou muito perto do coração. É até interessante mesmo o que a doutora falou sobre a questão de irem para o IML, para um médico atestar lá se ele fez um raio-x, para saber se de fato esse projeto de arma de fogo, isso já são requisitos que eu quero que conste no pedido do ofício ao IML, se o projeto está alojado no corpo do Bruno, se é possível retirá-lo para fazer a cirurgia, porque eu vou querer submeter ele a essas perícias dessas armas, já em exame balístico, pensando lá na frente. Eu entendo, Excelência, que cabe o relaxamento de prisão porque não estão aí postos. Mas se Vossa Excelência entender que existe aí o Fubus Buniuris e a questão, os indícios mínimos de autoria do fato, Excelência, o que eu quero dizer para Vossa Excelência é que nessa leitura atenta que Vossa Excelência fez, não há uma comprovação, a não ser o depoimento desses policiais, apenas esse depoimento, em dizer que houve essa troca de tiro. Mas se entender que, por um motivo que seja, aplica as medidas cautelares diversas da prisão, as previstas no artigo 319.
O STJ também é pacífico que, se falar que a gravidade do fato, a gravidade do delito, por si só, ela é responsável por ensejar a prisão preventiva, que ela é a última ratio dentro do ordenamento jurídico. A manifestação só essa, só para rememorar relaxamento, liberdade provisória, aplicação de medidas cautelares e nos pedidos, o IML concorda com o Ministério Público com esses quesitos aí sobre o Bruno, que está baleado, e expedição de ofício à Polícia Militar, no AVE, para essas filmagens aí, e também expedição que a viatura, a VTR envolvida na situação, seja periciada. Se Vossa Excelência entender, muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência, essa manifestação.